No vídeo de hoje eu vou te contar como eu me curei de uma picada de aranha sem remédio, sem nada, apenas bebendo água. Mas antes de contar sobre isso, vou contextualizar o que está acontecendo hoje. Eu estou no meu terceiro dia aqui com um resfriado, que a garganta está atacada e tem uma inflamação aqui no meu braço, não sei se dá pra ver, tá vendo? Uma coisa meio avermelhada. E aí o que acontece? Eu não sei se foi uma camisa que eu usei, uma camisa nova, que deu alguma alergia ou algum bicho picou, né? Mas enfim, eu juntei essas duas ocasiões para me lembrar realmente, essas duas situações agora, para me lembrar da ocasião onde eu fui picado por uma aranha numa trilha, né? Eu tava andando com meu primo, inclusive essa trilha fica aqui em cima, ó, nesse morro ali, coincidência. E aí quando a gente estava passando por um certo lugar meio fechado, eu senti uma picada, achei que fosse marimbondo. Aí a gente foi, subiu, desceu. Quando eu cheguei em casa e aí eu tirei a roupa, eu vi que tava toda nas partes aqui na virilha, nas axilas, né? Tava tudo vermelho, tudo inchado. Aí eu falei, caramba, aquela picada não foi de marimbondo, foi com certeza uma aranha. E aí o que eu fiz? Inconscientemente, não, conscientemente não, mas o que me passou na cabeça, e eu sou meio averso a médico, né? É uma coisa que eu preciso quebrar, né, esse preconceito. Eu não gosto de ir no médico, não gosto de tomar remédio, e não tomo remédio nenhum, de fato. Inclusive esse resfriado aqui, eu tô bebendo bastante água, fazer algum chá, um negócio assim que ajuda a desinflamar a garganta. Mas nessa ocasião, o que eu fiz? Eu pensei assim, eu preciso expelir esse veneno da aranha. Quais são as formas de expelir? Através do suor, através das fezes, através da urina, né? Eu falei, bom, eu vou expelir através da urina, vou beber água pra caramba. E aí eu sei que eu fiquei acamado, foi um domingo, né? Quase que o dia inteiro, né? Eu cheguei antes das 9 da manhã em casa. E aí quando foi mais 9 horas da noite, eu já estava praticamente zerado da infecção. Já tinha liberado completamente todo o veneno, né? E aí minha esposa ficou assim, né? Caramba, você não foi no médico, você é teimoso, aquela coisa de esposa, né? E eu falei, ó, eu tinha uma ideia de como solucionar isso. E aí eu coloquei em prática e deu certo, né? Tô falando pra você, se você for picado por uma aranha, você fazer isso? Não, cada caso é um caso. Mas nesse momento, quando eu coloquei a água, né, em excesso, desse dia, normalmente eu bebo 3 litros por dia. Nesse dia foram uns, sei lá, 5 litros. 5 ou 6 litros com certeza. E aí quando eu coloquei a água em excesso, né, tudo que está em excesso você acaba expelindo, né? E aí foi tiro e queda, né? Eu não lembro nem se eu comi direito aquele dia, né? Eu acho que eu fui só o básico, mas foi água, né? E o que eu tô fazendo hoje, nessa infecção, nesse resfriado, né? É muita água, certo? Repouso e a alimentação básica, certo? Inclusive tem uma corrente dos chineses que pensa, eles acreditam que qualquer doença que você tiver é um desequilíbrio no seu Qi, né, na sua energia vital. E aí tem os conceitos deles, filosóficos, científicos, e faz sentido, né? Porque, por exemplo, se você está com um resfriado, é sinal que sua imunidade não está adequada para dar conta daquela infecção, né? Daquela inflamação. Então o que eu tenho procurado fazer é me estressar o mínimo possível, né? Tem que trabalhar, não tem jeito, tem que dar aula e descansar bastante, certo? E a questão da água, né? Então, resumindo aqui o vídeo, muitas das vezes você acha que existe uma cura milagrosa, uma coisa muito complexa, quando na realidade o próprio corpo, ele tem a solução para a doença, né? Para a enfermidade. Óbvio, né? Você tem que ter um autoconhecimento muito grande. Mas assim, há quase meus 40 anos já conheço muito sobre o meu corpo. Já me lesionei muito, já me machuquei muito, enfim. E eu entendo quando o corpo ele tá num processo inflamatório e o que eu posso fazer para melhorar. Óbvio, né? Se eu faço aquilo que eu penso fazer e não dá certo, aí tem que recorrer a médico, essas coisas. Mas eu procuro o máximo possível utilizar do meu próprio corpo para que ele me dê a resposta para aquele problema, né? E a mensagem para você é essa:
conheça o seu corpo a ponto de você saber quais são as respostas para aqueles problemas que você está enfrentando, seja físico, seja emocional, seja mental. E tente ao máximo possível, né, se escutar, né, escutar os sinais do corpo, porque de repente é aquela coisa, às vezes uma lesão aqui, mas não é nada, mas já está apontando que pode vir uma coisa lá na frente, né, e aí você não presta atenção nos sinais. Então é isso, você presta atenção aos sinais do seu corpo, sim ou não? Coloca nos comentários, nos vemos no próximo conteúdo.